Varela Anual, o programa do Varela está começando agora. Na apresentação, seu amigo de sempre, Jonas Varela. Acesse no YouTube, clique em pesquisar e acompanhe nosso programa. E na direção geral, Lucas, Naara, Mona Lisa, Antônio e Irene, a família Varela. E aos nossos queridos públicos que nos acompanham, um cordial abraço. Agradecemos a sua audiência, sua atenção, seu carinho. Antes de iniciarmos hoje o nosso programa de hoje, nós queremos fazer as nossas indicações para o nosso querido público. Nós indicamos o programa Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família, domingo à noite, a partir das 8 da noite às 20 horas, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela, na TV Diário, TV do Nordeste, a nossa TV. E para mais informações, ligue 32669643 ou acesse o site www.checkup@tvdiario.tv.br. E no nosso programa de hoje nós faremos a leitura do livro Com Jesus na Contramão, do Frei Carlos Mestres, que é o autor, e nós continuaremos a leitura deste belo livro. Hoje, resumindo, né? O tópico 3, resumindo. O tópico 3 deixa eu ver aqui qual é o capítulo 2, né? Resumindo, né? Uma contradição marcava a vida do povo. O projeto do governo vinha de fora, não levava em conta a cultura nem a religião do povo. Era contrário à tradição. Mas as autoridades religiosas que deviam defender a tradição, muitas delas estavam de mãos dadas com a política do governo. Os fariseus, por exemplo, insistiam na pureza. Marcos capítulo 7, versículo 1 a 12, capítulo 2, versículo 16. E diziam ser contra os romanos, mas alguns deles se uniam aos herodianos para atacar Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 6, capítulo 8, versículo 15. E capítulo 12, versículo 13. Não, capítulo 15, versículo 12 e 13, ok? Não. Rapaz, assim não dá, né? Marcos capítulo 3, versículo 6, capítulo 8, versículo 15 e 12 e 13. Não, eu me atrapalhei todo, viu? Capítulo 15, versículo 12 a 13. Marcos capítulo 3, versículo 6, né? Aqui está muito complicado. Marcos capítulo 3, versículo 6, capítulo 8, versículo 15 e não dá para entender. Aqui ele se atrapalhou. Deixa eu ver aqui. Alguns deles se uniam aos herodianos para atacar Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 6, né? 8 a 15, não, versículo 6 e 8, aí capítulo 15, versículo 12 e 13, agora dá certo, me atrapalhei tudo, mas deu certo. Os escribas insistiam na lei de Moisés, mas muitos deles arrancavam dinheiro do povo. Marcos capítulo 12, versículo 38 e 40. Aprovavam o assassinato de João Batista pelo governo de Herodes. Marcos capítulo 11, versículo 31 e 32. E se reuniam com sacerdotes e anciãos contra Jesus, que os incomodava. Marcos capítulo 11, versículo 18. Os sacerdotes, apesar de preocupados com o culto, permitiam que o templo se transformasse num antro de exploração. Marcos capítulo 11, versículo 17. E que o sumo sacerdote fosse nomeado por Roma. Seria o mesmo que permitir que o governo dos Estados Unidos nomeasse o Papa. A política romana favorecia os interesses desta elite e tinha nela um apoio no controle e na repressão ao povo. João capítulo 11, versículo 45, seguinte. Essas autoridades religiosas diziam defender a tradição, a lei, a pureza, a escritura, o sábado, o templo. Mas o que elas defendiam já não era o que Deus queria. Muitas vezes na mão deles a tradição anulava a lei. Marcos capítulo 7, versículo 13. A lei anulava a vida. Marcos capítulo 2, versículo 27. As normas da pureza pesavam sobre o povo. Mateus capítulo 11, versículo 28.
O templo era usado para ganhar dinheiro. Marcos capítulo 11, versículo 17. A escritura estava coberta por um véu. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 15. Sem se dar conta, defendiam uma religião alienada que já não promovia nem defendia a vida do povo. E o povo de Deus? O povo dos pobres estava ameaçado de perder tudo. Diante do avanço do projeto do governo, ninguém lhe revelava o verdadeiro projeto de Deus. Diante das normas e leis ensinadas pelos escribas e fariseus, ninguém lhe revelava a gratuidade do amor de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 13. As autoridades religiosas, assim parece, não percebiam a gravidade do momento nem a necessidade de uma mudança radical do rumo da caminhada. João capítulo 11, versículo 47 e 50. Por isso, sem se darem conta, conduziam o povo para o desastre. Lucas capítulo 3, versículo 1 a 3, 33 a 35. Capítulo 19, versículo 41 a 44. Capítulo 19, versículo 41 a 44. Fechados na sua própria sabedoria, Lucas capítulo 7, versículo 35, tornaram-se incapazes de reconhecer a chegada do reino no meio dos pobres. Mateus capítulo 11, versículo 25. O povo era realmente como um rebanho sem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. Sem líderes para orientá-lo, naquela situação confusa e conflitiva de tantos movimentos, tendências e lideranças, sem rumo e sem horizonte, cansado de tanta opressão e exploração. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vivia à espera da chegada do reino. É nesta realidade dura e sofrida que Jesus convive com seu povo. É tudo isto que ele vê e ouve, vive, sente, experimenta e sofre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou repetir aqui, né? Porque diante das normas e leis ensinadas pelos escribas e fariseus, passou foi tempo. Sabedoria e tal, deixa eu ver aqui. O povo era realmente como um rebanho sem pastor. Ali também, naquela situação confusa e conflitiva de tantos movimentos, tendências e lideranças, sem rumo e sem horizonte, cansado de tanta opressão e exploração. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vivia à espera da chegada do reino. Aqui eu já li também. É nesta realidade dura e sofrida que Jesus convive com seu povo. É tudo isto que ele vê e ouve, vive, sente, experimenta e sofre durante 30 anos. É a partir desta situação que ele vai discernir a ação de Deus, descobrir sua própria missão e anunciar a boa nova do reino. Bom, aqui nós concluímos hoje. Nós voltaremos no nosso próximo programa com o quarto capítulo, né? Esgotou-se o prazo, o reino chegou. Nós voltaremos justamente no nosso próximo leitura do livro Com Jesus na Contramão, de Frei Carlos Mestres, capítulo 4. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo de bom, fique com Deus. Cordial abraço a todo o nosso público que nos acompanha. Até lá. Até o nosso próximo programa.